Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre equações algébricas. Normalmente esse é o último tópico do nosso ensino médio, né? Onde você pega tudo aquilo que você aprendeu praticamente durante seu ensino médio e coloca em prática para resolver qualquer, né, quase quaisquer tipo de equações do tipo polinomiais, tá? Então, para a gente poder começar, eu tenho que relembrar um negócio importante com vocês que a gente conversou em outras aulas sobre polinômios. Quando a gente define a raiz de uma equação, o que é isso? Tá? É o número que, se você substituir na equação, faz com que a sua equação, faz com que a sua expressão resulte em zero. Então, isso é o que nós vamos chamar de raiz, tá bom? Para a gente isso é extremamente importante, porque quando a gente pega uma equação, o que a gente está buscando são as raízes dela, os números que fazem ela zerar, ok? Então, novamente, o tipo de equação que a gente vai aprender a resolver são as equações polinomiais, x elevado a alguma coisa, mais x elevado a alguma coisa, e assim por diante, tá? Bom, para a gente poder começar, eu vou precisar definir com vocês primeiramente um teorema extremamente importante, um teorema fundamental da álgebra, que você provavelmente já conhece ele de outros momentos. O que diz esse teorema? Dada uma equação de grau n, então a gente pode dizer que ela terá n raízes complexas. Uma coisa importante é que agora tudo que nós estamos fazendo, a gente está resolvendo, tá? Os nossos enunciados vão vir, resolva em C, tá? Ou se não vier, só vier o resolva, admita que é os complexos, tá bom? Então, se eu tenho uma equação de segundo grau, agora ela com certeza terá duas raízes. Não que ela não tivesse antes, mas é que existia a possibilidade de você não encontrar as duas dado o conjunto que você estava trabalhando. Agora não. Como a gente pode entrar nos complexos, como a gente pode usar os complexos, a gente sempre vai poder encontrar quantas raízes a gente precisar. Então, uma equação de segundo grau, duas raízes. Terceiro grau, três raízes. Quarto grau, quatro raízes, tá? Um outro teorema importante para a gente conversar aqui também é o que a gente chama de teorema da fatoração, né? O que ele diz? Ele diz que qualquer polinômio, qualquer expressão, e isso eu mostrei para vocês nas aulas de polinômio, né? Você pode fatorar ele usando as raízes, de maneira que você vai formar o ax menos x1, x menos x2, x menos x3, até x menos xn, tá? Então, quando eu pego, por exemplo, a expressão x² menos 5x mais 6, se eu souber as raízes disso, que no caso é o 2 ou o 3, você pode escrever isso aqui como sendo x menos 2, x menos 3, onde esse 2 e esses 3 são as nossas raízes, e aqui na frente tem o número 1, que é o a da minha expressão de segundo grau, ok? Se fosse de terceiro grau, eu poderia também fatorar. Encontra as três raízes, né? Ou ele pode ser que já dê as três raízes, e você, com base nisso, consegue escrever ele na forma fatorada. Então, por exemplo, se um polinômio tem as raízes, né? 2, 3 e 5, com certeza, eu posso dizer que este polinômio é, por exemplo, o polinômio x menos 2, x menos 3, x menos 5, tá? E todos os outros múltiplos a partir desse, né? Que aí você estaria mudando o a, ou 1, ou 2, ou 3, mas com certeza esse cara que eu montei aqui, x menos 2, x menos 3, x menos 5, é um polinômio cujas raízes são 2, 3 e 5. Se você fizer a distributiva disso, você vai chegar num polinômio de terceiro grau. Tudo a ver com o nosso teorema aqui de cima, tá bom? Bom, um outro teorema importante para a gente discutir nesse comecinho, percebeu que eu ainda não te mostrei como resolver equação nenhuma. Por enquanto eu estou focado em te mostrar alguns teoremas importantes. É o que a gente chama de teorema da multiplicidade. O que é isso? Teorema da multiplicidade é um teorema muito abstrato para a gente. Basicamente o que ele diz é que se você tem uma equação de grau n, a sua raiz ela pode se repetir até n vezes, ou seja, você pode ter até n vezes a mesma raiz. É aquele negócio, por exemplo, quando você tem o tal do delta igual a zero. Quando o delta é igual a zero, a gente diz que a gente tem duas raízes reais e iguais.
Esse lance da raiz ser igual é o que a gente define como multiplicidade, tá? Então, como eu tenho duas raízes iguais, então a gente diz que aquela raiz, aquele número, tem multiplicidade 2. Por exemplo, quando eu pego a expressão x² menos 2x mais 1 igual a 0, se eu fizer o delta dela, isso aqui vai dar 0. Cai justamente nessa situação que eu acabei de falar para você. Então x igual 2 mais ou menos 0 sobre 2. Meu x dá 1. Então, a minha solução é 1. Só que ela vale por duas soluções. Ou seja, a gente diz que 1 é raiz de multiplicidade 2. Porque ela vale por duas raízes, ok? Agora, vamos entender, por exemplo, um caso como esse. X menos 2 elevado à sétima. Cara, x menos 2 à sétima, em tese, é uma equação de sétimo grau. Se é uma equação de sétimo grau, deveria ter, então, 7 raízes. Um jeito que muita gente pegaria para resolver isso é assim, ó. X menos 2 à sétima igual a 0, pega e tira a tal da raiz sétima dos dois lados. Você pode fazer isso? Você até pode. Você vai ter que x menos 2 é 0, x é 2. O problema é que você encontrou apenas uma das 7. Então, quando você tem um caso desse, por exemplo, você pode lembrar do seguinte: o que é fazer x menos 2 à sétima? Na prática, x menos 2 à sétima é a mesma coisa que x menos 2 vezes x menos 2 vezes x menos 2, e isso 7 vezes. Como eu tenho vários produtos iguais a zero, eu posso dizer então que cada um desses vale zero. Então eu tenho 7 carinhas iguais dando zero. Então eu vou ter 7 vezes o x dando 2. 2, 2, 2. Ou seja, a gente diz que a solução dessa equação realmente é o 2, só que 2 é uma raiz de multiplicidade 7. Pois ela vale por 7 raízes e não apenas por uma, tá? Isso bate muito com o nosso teorema fundamental da álgebra, tá? Então, às vezes, não é que a gente tem apenas uma, a gente tem duas relações iguais, a gente tem três relações iguais, a gente tem quatro relações iguais. É isso que diz o nosso teorema da multiplicidade, beleza? Bom, quando a gente fala em resolver equações algébricas, né, a gente está preocupado em como resolver. Então, eu sempre divido isso para a gente em alguns casos. O primeiro caso são as resoluções básicas, são os métodos básicos, como eu resolvo de uma maneira bem simples alguns tipos de equação, mesmo ela sendo de segundo, terceiro ou quarto grau, por exemplo. Tá? Então, uma primeira técnica muito comum que a gente usa desde o primeiro ano é o tal do fator comum. Né? O que é o fator comum? É quando você tem uma equação simples, que você tem termos repetidos, e você pode colocar aí um elemento em evidência. Então, por exemplo, x² menos x igual a 0. Eu posso colocar o tal do x em evidência. Isso aqui vai ficar x vezes x menos 1 igual a 0. E aí eu caio na propriedade que eu acabei de usar no anterior, onde se eu tenho um produto igual a 0, ou o primeiro vale 0, ou o segundo vale 0. Então daqui, ou meu x é 0, ou meu x é 1. A solução disso, 0 e 1. Note que tenho duas raízes para uma equação de segundo grau. Gustavo, mas uma equação de terceiro grau eu já não sei resolver, como essa do item B. Não, beleza. Vamos pensar o seguinte. Como que eu resolvo uma equação de terceiro grau deste caso? Então, o que você tem que enxergar? Caramba, eu tenho x em todos os meus termos. X é um fator comum. Então posso colocar o x em evidência e o restante vai ficar x² menos 5x mais 6 igual a 0.
Novamente, aqui nós temos um produto igual a zero. Então, ou meu primeiro fator é zero, ou meu segundo fator é zero. O meu primeiro fator sendo zero, eu vou ter que x é zero. Ou x² menos 5x mais 6 é zero. Essa, inclusive, a gente já sabe quem são as raízes. A gente sabe que é o tal do 2 e a gente sabe que é o tal do 3. Ah, então a solução dessa outra equação é 0, 2 e 3. De novo, 3 raízes para uma equação de terceiro grau. Ok? Então isso aí é uma técnica de fator comum. Fatorar, colocar em evidência produtos notáveis, são técnicas muito comuns para a gente. Então, o segundo método que eu mostro para vocês também envolve fatoração, que é o que a gente chama de método de agrupamento, né? O que era o agrupamento? É quando você tem, por exemplo, expressões que você não consegue fatorar uma única vez, você não consegue usar um único fator comum. Então você pode ir por partes. Por exemplo, aqui nesse primeiro caso que nós temos, perceba que eu não tenho um único fator comum para todo mundo. Eu tenho um x em 3 termos, eu tenho o 2 em outros 3 termos, mas eu não tenho um único. Então o que eu posso tentar fazer? Eu posso tentar criar um fator comum aos parzinhos. Então, no meu primeiro pedaço, eu posso olhar e dizer, x² é fator comum. E se x² é fator comum, eu posso colocar ele em evidência e fica x² x menos 2. Já na segunda parte, eu posso dizer que o 4 é fator comum. E aí, quando eu coloco esse 4 em fator comum, sobra para mim 4x menos 2. Perceba que o agrupamento ele sempre vai gerar para a gente dois parênteses comuns, dois parênteses iguais. Eu posso colocar esses dois parênteses como meu novo fator comum. Então, x menos 2 vezes, e aí você pega os restantes, x² mais 4 igual a zero. Novamente, você já deve ter percebido como essa propriedade é muito importante. A gente tem um produto e ele é igual a zero, ou seja, um dos fatores vale zero. Então, daqui nós temos que a primeira raiz é 2, do primeiro parênteses, só que observa aqui o seguinte, x² mais 4 é zero. X² é menos 4. Vixe, Gustavo, o número ao quadrado não dá negativo. Então, o que você está esquecendo? Você está esquecendo que agora nós estamos resolvendo essas equações todas no conjunto dos complexos. Então, aqui agora não tem problema nenhum eu tirar a raiz dos meus dois lados, não esquecendo do famoso mais ou menos. E aí, nós teremos x igual mais ou menos 2i, que é o meu número imaginário. Então, se você não lembra de números imaginários, corre lá e vê o videozinho de número imaginário também, beleza? E aí nossa solução vai ser 2, 2i e menos 2i. Ó. Novamente, terceiro grau, 3 soluções. Se eu não tivesse possibilitando os complexos, eu teria perdido duas respostas. Por isso que o teorema fundamental da álgebra só funciona, só é válido se você está dentro dos complexos, ok? Olha esse segundo caso aqui. Eu posso, por exemplo, aqui, fazer o fator comum, de novo, ó, coloco x, aqui é um quadrado, tá, gente? Foi erro meu. Então, coloco um x em evidência aqui, e aqui eu posso colocar o menos 1 em evidência entre esses dois. Então, nós vamos ter x² em evidência, x mais 3. E aqui eu vou ter menos 1, x mais 3 também. Novamente, o meu parênteses, que é o cara importante, é o novo fator comum. Posso colocar agora o parênteses em evidência. E vai sobrar para a gente x² menos 1 no parênteses. De novo, tem um produto igual a zero, ou esse é zero, ou esse é zero. Então minhas raízes vão ser x igual a menos 3, x² menos 1 é zero, x² é 1, tiramos a raiz dos dois lados,
mais ou menos, e o meu x é mais ou menos 1. Portanto, a solução disso é menos 3, menos 1 e 1. Ah, solução, gente, não precisa vir em ordem, tá? Você pode colocar na ordem que você quiser. Normalmente, óbvio, a gente coloca em ordem crescente, mas não é uma regra específica, tá bom? Você pode colocar na ordem que você quiser, tá? Então, o que nós vimos até agora? A gente sempre vai tentar recomeçar a resolver uma equação algébrica, uma equação de qualquer grau, ou por fator comum, ou por polinômio. Existe também para nós um tipo de equação algébrica especial que são as chamadas biquadradas, que é quando você tem expoente múltiplo, múltiplo de 2, múltiplo de 3. Quando você tem um caso desse, você pode usar uma coisinha chamada artifício. Então, olha esse caso aqui, a biquadrada. Eu tenho x à quarta menos 5x quadrado. Eu não sei resolver equação de quarto grau, mas não tem problema. O que eu posso fazer? Eu posso dizer que x quadrado é um y. Eu estou usando um artifício. E então, eu posso trocar o x à quarta por y quadrado, o x quadrado por y, e eu tenho agora uma nova equação de segundo grau. Então, eu consegui transformar uma equação de quarto em uma equação de segundo com essa técnica. E essa equação de segundo eu já sei resolver, estou colocando ela de propósito para a gente não perder tempo resolvendo. Meu y vai ser 2, ou meu y vai ser 3. A questão apenas é que a nossa equação não era uma equação de y, a nossa equação era uma equação de x. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou trocar, certo, essas duas variáveis por x de novo. Então, ou meu x quadrado vale 2, ou meu x quadrado vale 3. Posso aplicar a técnica da raiz dos dois lados, não esquecendo do mais ou menos, em ambos os casos. E com isso, eu vou chegar em 4 raízes, mais ou menos raiz de 2, ou mais ou menos raiz de 3. Então, minha solução será menos raiz de 3, menos raiz de 2, raiz de 2 e raiz de 3. 4 raízes para uma equação de quarto grau. Então, o que você já sabe até aqui? Você sabe resolver equações por fator comum, por agrupamento ou por biquadrada. E se nenhuma dessas técnicas funcionar, aí você tem que assistir o próximo vídeo para descobrir. Um grande beijo, tchau para vocês.